Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é Débora, consultora nacional. Eu queria apresentar para vocês uma melhoria no monitoramento que a gente está fazendo das atividades que cada um está realizando nos seus estados. E a ideia é que isso ajude vocês também. Como vocês sabem, na semana passada a gente enviou esse relatório para vocês com o cumprimento das etapas do ciclo 2, pela equipe de vocês. Aliás, Acre, peço permissão para poder usar o exemplo de vocês como é o primeiro estado, foi o que eu peguei. Aqui diz o status, se foi realizado ou ainda não. Lembrando que todo mundo recebeu essas duas linhas como a fazer, porque elas dependem de uma nova página do relatório que a gente criou e que eu quero apresentar para vocês hoje. A gente criou, então, essa segunda página, que é com os objetivos e as metas do ciclo 2 do ProBNCC. Ela está dividida em duas colunas. A primeira com a formação continuada de professores, com a meta geral de formar 70% dos professores com 30 horas de formação continuada. E a segunda coluna dos planos pedagógicos revisados, que também tem meta geral de 70% das escolas com os PPs revisados. Nessa primeira coluna, a gente está observando alguns critérios. O primeiro deles é a quantidade de multiplicadores, articuladores ou formadores que já foram formados no território de vocês. Lembrando que essas pessoas são qualquer pessoa pela qual a cascata tem que passar antes de chegar no professor na escola. E no caso dos estados que possuem gestores como multiplicadores, eles contariam aqui. Mas para os casos dos estados que não possuem gestores como multiplicadores, eles não entram aqui porque eles também estão dentro da escola. Pensando nos gestores da escola, né, como coordenador pedagógico, por exemplo. A segunda linha, ela observa a porcentagem de municípios onde a formação já foi iniciada. Não precisa ter finalizado, onde já chegou alguma formação lá, saindo da equipe central. E aqui todo mundo está com 0%, tá? A ideia é que vocês vão receber esse relatório igual do Acre, porque a gente não tem informações de ninguém, então todo mundo vai receber esse relatório vermelho. A terceira linha, ela é em relação à porcentagem de professores que iniciaram a formação. Ou seja, qual a porcentagem do total de professores do território de vocês que já iniciou a formação. Ou seja, já teve pelo menos 1 hora de formação, tá, gente? Na linha seguinte, a gente olha a quantidade de horas totais de formação que foram planejadas para os professores no território. No caso do Acre, foram entre 40 horas e 48 horas, dependendo da etapa do professor. Nos casos que os estados possuem as mesmas horas para todo mundo, aqui vai ser apenas X horas, né? Não vai estar igual a eles, que está 40 a 48 horas. Na linha seguinte, a gente olha, lembrando que aqui, quantidade totais, de horas totais. Aqui a gente olha a quantidade de horas presenciais planejadas para os professores. Quantas horas presenciais estão planejadas para os professores? Eu acabei de perceber que tem um erro aqui no Acre, que aqui tem 40 horas, aqui 44 horas, mas eu vou corrigir antes de mandar para vocês, tá bom? Aqui, na penúltima linha, a gente tem a quantidade de horas de EAD, ou seja, a distância que são planejadas para os professores até... Aqui também está errado, eu vou consertar, não é até o fim do ano, né? Até o fim do ciclo 2. Então, no caso do Acre, são 0 horas. Mas para os estados que possuem horas à distância, vai ter o número de horas à distância. E aqui, a última linha é a linha que, de fato, está se referindo à meta, que é a porcentagem de professores que finalizaram as horas de formação que foram planejadas pelo estado. Como eu falei, todo mundo vai receber com 0%, porque a gente não sabe. Logo embaixo, a gente tem o mapa do avanço de formação de professores, que para todo mundo vai estar assim, de acordo com o território de vocês, obviamente, mas vai estar sempre vermelho, com 0%. Conforme vocês forem atualizando as informações para a gente, os municípios vão aparecer aqui divididos com essa porcentagem de professores com formação continuada finalizada. Então, as divisões de municípios vão aparecer conforme a gente tiver dados. Por enquanto, para todo mundo, vai estar sem divisões de municípios, tudo vermelho. Lembrando que a ideia é, para que o município atinja o verdinho, por exemplo, 70%, que é
no caso ao que a gente está se propondo nesse ciclo, ele precisa que as duas redes naquele município tenham atingido essa quantidade de professores, né? A ideia é professores totais no território que tiveram formação finalizada. Não importa as redes, tá, gente? Na segunda coluna aqui, a gente está olhando os projetos pedagógicos, os PPs, que também são uma meta geral. E a meta geral é ter 70% das escolas do território com os PPs revisados, como todo mundo sabe. Nas duas a gente tem essa barra de porcentagem, mas ela, para todo mundo, como eu falei, está 0% agora. Conforme a gente for avançando, a gente vai preenchendo essa barra e ela vai ficando mais verdinha até o final. A primeira linha aqui, a gente está olhando a porcentagem de escolas com PP revisado em relação ao novo currículo. Todo mundo vai receber 0% vermelho. Embaixo a gente tem a porcentagem de municípios que iniciaram a formação ou meta equivalente do Estado. E, inclusive, aqui também vale a meta equivalente, tá, gente? Desculpa por não ter falado isso antes. Que vocês têm que mandar o ofício pro Ministério, como foi solicitado na semana passada. E aqui a gente, então, tem a porcentagem de municípios que iniciaram a formação ou meta equivalente do Estado em relação à formação, não. Em relação ao PP. Desculpa, eu vou corrigir isso aqui também. Então, para todo mundo vai ser 0%. Aqui a gente tem a informação em relação à realização do evento Dia do PP nas escolas. E as opções vão ser já aconteceu, está planejado, ainda não aconteceu, né? No caso, se estiver planejado, não aconteceu, mas já aconteceu, está planejado, ainda não está planejado. E aí, como eu já sei que no Acre já aconteceu, eu já botei aqui que ele já aconteceu. Embaixo aqui, a última linha fala sobre as redes escolares que foram contempladas no dia do PP. No caso do Acre, foi estadual e municipal. E as opções poderiam ser só estadual, só municipal, estadual ou municipal privada. E aí vai variar de acordo com as informações que a gente tem de vocês, que em relação a isso aqui, de muita gente, a gente já tem, essas duas linhas. Aqui embaixo a gente tem um mapa do avanço na revisão dos PPs, que, igual ao outro, também está vermelho, sem os municípios delimitados. E conforme vocês forem preenchendo as informações para a gente vai preencher também esse mapa e dividir os municípios. E aí, como a gente vai monitorar isso e conseguir esses dados? A gente vai usar, gente, aquela planilha que vocês já usavam antes, que é de apoio à formação da BNCC nos estados. A gente criou para todos os estados uma nova aba aqui, ó, aba 0 de monitoramento, que é onde a gente vai conseguir todos os dados que vão fazer o relatório, essa segunda parte do relatório que eu acabei de apresentar. Se vocês não usam essa planilha, gente, essa aba é muito importante preencher, porque é aqui que a gente vai conseguir todas as informações para o relatório, tá? Se essas outras abas não estão sendo usadas por vocês, essa aqui é importante que seja. É daqui que a gente vai extrair informação, mais uma vez. Então, ó, abrindo aqui a aba de monitoramento do Acre, vocês vão ter o estado, os municípios, o código do município, e aqui então, tem várias colunas que são as colunas que vão dar as informações do relatório. Começando aqui na primeira coluna, aqui as opções são sim ou não. Você tem aqui na primeira coluna formação de professores ou gestores iniciada na rede estadual, que você vai botar sim ou não. A ideia dessa coluna é saber se já chegou na escola, já chegou no final da cascata. Tá bom, gente? A segunda, lembrando que isso aqui é a rede estadual. Nessa planilha aqui, a gente está dividindo as redes, tá bom? Apesar da gente precisar das duas para atingir as metas. A segunda aba aqui é a mesma coisa, formação de professores ou gestores iniciada na rede municipal. Sim ou não? A terceira coluna, a gente tem a quantidade de escolas com PP revisado da rede estadual. Ou seja, eu quero um número aqui, não é sim ou não. A gente quer saber quantas escolas da rede estadual já tiveram um PP revisado na Acrelândia, no município de Acrelândia. Então, vocês vão me falar 1, 2, 4, 20, 30, não sei quantas escolas tem, mas vocês vão me falar aqui, vão falar pra gente quantas escolas já revisaram o PP na rede estadual desse município aqui. Tudo em relação, né, nessa linha em relação ao município da linha referente.
A outra coluna fala sobre a quantidade de escolas com PP revisado da rede municipal. Mesma ideia, vai botar o número de escolas. A seguir, a gente tem quantidade de multiplicadores, articuladores ou formadores para a rede municipal que estão formados, ou seja, aquelas pessoas que eu falei do relatório que são formadas, mas que também são formadores. Elas também formam outras pessoas e elas entram aqui nessa coluna. Quantas pessoas dessas, que a gente chama de multiplicadores, articuladores ou formadores, mas pode ser o nome que vocês deram, já foram formados naquele município, da rede municipal, né? Na coluna seguinte é a mesma coisa, só que da rede estadual. Quantos multiplicadores, articuladores ou formadores já foram formados completamente na rede estadual, cumpriram todas as horas de formação da rede para formadores. Na coluna seguinte, a gente tem a quantidade de professores que iniciaram a formação na rede estadual, ou seja, professores que tiveram pelo menos 1 hora de formação. 1 hora de formação já entra aqui. Quero saber quantos tiveram o primeiro contato. E aqui, da rede estadual. Eles vão me falar quantos professores. 1, 15, 20, 100. Coloca aqui. Aqui a quantidade e essas informações vocês vão coletar pelo meio do monitoramento que vocês estão fazendo nos territórios. Aqui a quantidade de professores que iniciaram a formação na rede municipal. Tiveram pelo menos 1 hora de formação. Mesma coisa, só que da rede municipal. Quantos foram? Quantos já tiveram 1 hora de formação ou mais, né? Da rede municipal. Em seguida, a gente tem aqui quantidade de horas presenciais planejadas para a formação da rede estadual. A gente quer saber quantas horas presenciais vocês planejaram na rede estadual, para os professores, tá? E aqui vocês vão botar o número de quantidade de horas. 1, 2, 30, não sei. 80, vocês vão me falar. Aqui, quantidade de horas EAD planejadas para a formação da rede estadual. Mesma coisa, quantas horas foram planejadas de formação à distância para a rede estadual. Vou botar aqui o número de horas. A seguir, a gente quer saber a quantidade de professores que finalizaram a formação planejada na rede municipal. Opa, municipal não, estadual. Eu vou corrigir aqui, tá, gente? Que aqui a gente está falando da rede estadual, então estadual. Fizeram 100% das horas de formação planejadas. Vocês aqui me falaram, né? Quantas horas tinham planejados, tanto presenciais quanto à distância. E aqui eu quero saber quem completou tudo. Quantos professores já completaram toda a formação? Que foi o que vocês se propuseram a fazer, né? Em seguida, a gente tem a mesma informação, quantidade de horas presenciais planejadas para a formação de professores na rede municipal. Aí vocês vão falar pra gente quantas horas foram. E é a mesma coisa que a gente já tinha pegado aqui para estadual. E aqui a seguir, quantidade de horas EAD planejadas para a formação de professores na rede municipal. A distância, quantas horas. Na maioria dos estados, eu sei que é igual, mas a gente precisa que coloque aqui. Mesmo sendo igual, vai falar na rede municipal, eu tenho aqui, vamos por 30 horas presenciais, na estadual também. Vai botar 30 aqui, 30 aqui. Aí a seguir a gente tem quantidade de professores que finalizaram a formação planejada para a rede municipal. Fizeram 100% das horas de formação planejadas, somando presencial e AD. Nós vamos botar aqui quantos professores da rede municipal terminaram. Então, gente, é assim que a gente vai monitorar e produzir os relatórios, tá? Então, é muito importante que vocês preencham aqui, de acordo com os municípios, o que aconteceu ou não aconteceu, para que a gente possa atualizar o relatório e mandar para vocês ele com a segunda página atualizada, tá? A gente vai... No e-mail a gente está escrevendo quanto tempo a gente está dando para vocês, para poderem preencher isso, mas a ideia é que no final de novembro a gente possa publicar a nova versão do relatório com não só o progresso de vocês, o que vocês avançaram do relatório da página 1 anterior, quanto acrescentando a segunda página, o que vocês já relataram pra gente nesse meio tempo em relação aos municípios, os progressos mais individuais. Então, por favor, preencham a planilha e no próximo relatório a gente já vai estar publicando com essa planilha, com a segunda página valendo, né? No caso, dessa vez vocês estão recebendo a segunda página todo mundo igual.
tirando aquelas informações que eu expliquei de horas planejadas, se o dia do PP já ocorreu, essas coisas que a gente tem. Mas em relação a detalhes de cumprimento das metas, a gente não tem. Então, a gente precisa que vocês coloquem aqui as informações. Eu vou consertar o que eu falei, que aqui é da rede estadual e não municipal. E vou consertar, a gente vai consertar também os relatórios para irem corretos para vocês, sem nenhum erro. Espero que isso ajude vocês, com certeza está ajudando a gente. Então, por favor, preencham pelo menos essa aba aqui de monitoramento para a gente poder publicar. Lembrando que esses relatórios que vocês recebem individuais dão origem ao relatório, ao mapa do Brasil, né, pintadinho de cada uma das metas. Então, a gente inicialmente está mandando para vocês, para depois preencher o mapa do país inteiro e poder publicar, ok? Muito obrigada, gente. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, por favor. Tchau, tchau.